E para você do Amapá, de Rondônia e de Roraima, essa parte regional do Bom Dia Amazônia termina aqui. Obrigado pela companhia. Você segue com as notícias aí do seu estado. Oi, gente, bom dia. Seguimos daqui a partir de agora com novas informações do Amapá. Uma ótima quarta-feira para você. 7h48 agora. A gente já coloca na tela imagens para acompanhar juntos esse amanhecer no bairro do Trem, ó. Céu bonito nesse momento, já começou parcialmente nublado em todo o estado e aquela previsão de chuva continua aparecendo no mapa, viu? Tem previsão de chuva forte sobre a maioria dos municípios hoje e as chuvas menos intensas poderão ocorrer no município de Oiapoque, no extremo norte do Amapá. Podem ocorrer pancadas rápidas em áreas isoladas durante a tarde e a noite. A máxima hoje prevista é de clima agradável, 30 graus é a previsão. E olha, mais cedo, uma neblina encobria parte da cidade. Albenir Souza registrou tudo, tá aí na tela pra gente acompanhar. Olha só como o dia começou, né? A quarta-feira amanheceu com essa névoa na capital, uma manhã diferente aí com um clima agradável, 24 graus nesse momento. A neblina pôde ser vista aí em várias partes da cidade, mas essa névoa já se dissipou. A gente muda a tela para acompanhar também a movimentação no trânsito nesse momento. Rua Cândido Mendes, uma das principais vias ali do comércio macapaense, com trânsito tranquilo nesse momento, ó. O céu já começa a dar o ar da graça na região central de Macapá, trânsito tranquilo agora na região central também da cidade. É assim que a gente começa essa manhã de quarta-feira. E agora vamos aos destaques da edição de hoje. O número de pessoas em situação de rua aumentou em Macapá e o Centro de Referência do Atendimento desse público reforça a necessidade de ampliar políticas públicas voltadas para essa população. Hoje nós só funcionamos pela parte da manhã e a ideia é estender até às 18 horas. E aí esse usuário ele fica coberto durante boa parte do dia. Continua a vacinação dos povos indígenas do Amapá e do norte do Pará contra a Covid-19. Ao vivo, como está a varredura vacinal contra o sarampo no Amapá e o andamento da chamada escolar. Rafaela Bittencourt antecipa pra gente. Bom dia, Rafa. Bom dia, Tati, para você e para todos que nos acompanham aqui no Bom Dia Amazônia. Olha só, a vacinação contra o sarampo continua aqui em Macapá e também nos demais municípios, onde está sendo feita uma varredura de casa em casa para atualizar a caderneta de vacinação de crianças de até 5 anos de idade e também imunizar todos os públicos-alvos da campanha contra o sarampo, que acontece no país inteiro já desde o início do ano passado. A gente vai falar de como é que está acontecendo esse trabalho aqui na capital e nos demais municípios e também vamos trazer informações, Tatiana, sobre a chamada escolar desse ano, né, que já começou lá em janeiro e tem previsão para terminar já na próxima semana. Então, para o pai que ainda não participou desse processo, ainda tem tempo de se inscrever e tentar garantir uma vaga no sistema público educacional aqui da capital e também em outros municípios do estado. Logo mais trago todas as informações completinhas, Tatiana, aqui no Bom Dia Amazônia. Combinadíssimo, Rafaela, obrigada. A gente fala também sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa no estado. O Amapá conseguiu atingir a meta de imunização do rebanho amapaense. E um fórum virtual na Unifap discute o ordenamento urbano em todos os municípios do Amapá. William Manajás. O objetivo do projeto é capacitar pessoas físicas e jurídicas para tornar possível a regularização fundiária em áreas onde existem habitações sociais em todos os municípios do estado. São novas informações do Amapá que você acompanha a partir de agora no Bom Dia Amazônia e que está de volta depois do intervalo. São 7h52 agora. Oi, gente, muito bom dia para você em cada município do estado acompanhando as primeiras notícias do dia aqui com a gente. Te convido desde já para fazer parte também, marcar sua presença aqui no Bom Dia Amazônia, enviando fotos e vídeos aí da sua região. Compartilha com a gente o que acontece aí pertinho de você, faça uma denúncia ou mostra pra gente como é que o dia começa, como é que tá amanhecendo o dia por aí. É a partir de agora pelo 991126310 ou pelas redes sociais e não esquece, marca a gente, tá bom? #BDAMZ_AP.
O Centro de Referência no Atendimento para a População em Situação de Rua do município, aqui de Macapá, está fazendo um levantamento sobre as pessoas que vivem nessa situação aqui na capital. O número de pessoas em vulnerabilidade social vem aumentando e a unidade de referência já fala na necessidade de reforçar as políticas públicas para esse público. É inegável que a cada ano mais pessoas utilizam as ruas como moradia. As causas são muitas: ausência de vínculos familiares, desemprego, violência, a perda de autoestima, o alcoolismo, o uso de drogas, doença mental e entre outros fatores. E é nas ruas, muitas vezes sem assistência adequada, que os problemas só tendem a aumentar. Em Macapá, o acesso a essa assistência e orientação social para essas pessoas é possível por meio do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, o Centro POP. Mas esse número de pessoas, a cada ano, tem se apresentado em um cenário diferente. Um levantamento feito em 2019 pelo Centro de Referência no Atendimento para a População em Situação de Rua, o Centro POP, apontou que nesse ano foram atendidas cerca de 654 pessoas em vulnerabilidade social. O levantamento de 2020 ainda não foi concluído, mas já aponta para a necessidade de novas e mais reforços em políticas públicas voltadas para esse público. Atualmente, o centro tem mais de 170 pessoas cadastradas e atende uma média diária de 30 a 50 pessoas. O Centro POP, ele é uma porta de entrada para a pessoa em situação de rua conseguir os seus direitos que foram violados. Então, a gente tem comunicação com a área da saúde, da educação, da justiça. Então, a gente conversa com todas essas políticas para construir novos projetos de vida a partir das demandas dos nossos usuários. Atualmente, nós estamos desempenhando projetos para geração de emprego, empreendedorismo, e a gente está começando o ano, na verdade, e esses projetos ainda vão entrar em prática. De acordo com o próprio centro, a necessidade é de expansão do serviço, tanto nos horários de atendimentos quanto na própria estrutura. Afinal, com esse crescimento acelerado de pessoas nas ruas, nem todos conseguem receber essa assistência, ter acesso aos serviços destinados a esse público. Hoje nós só funcionamos pela parte da manhã e a ideia é estender até as 18 horas. E aí esse usuário ele fica coberto durante boa parte do dia. O que nós ainda não temos e que é uma questão mais difícil de conseguir é a questão de um abrigo, de um albergue, algum tipo de abrigamento noturno para essa demanda, porque nós conseguimos atender ele pela parte da manhã, mas ele fica descoberto à noite. E aí nós temos problemas quanto a isso. No centro, essas pessoas recebem o café da manhã, o almoço, juntamente com o atendimento social e psicológico e as atividades lúdicas. Mas o certo é que nem todos conseguem ter a assistência necessária. Apesar da pandemia da Covid-19 e do apagão, o Amapá conseguiu vacinar mais de 95% do rebanho amapaense contra a febre aftosa. O repórter Kellyson Neves tem as informações. Eu estou aqui na Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá, a Diagro, para falar sobre a febre aftosa, que em 2020 viveu um grande conflito e uma grande dificuldade para vacinar o rebanho amapaense, em virtude da pandemia e também, no mês de novembro, a questão do apagão aqui no estado, que afetou 13 municípios aqui do estado. Eu vou falar agora com Álvaro Cavalcante, que é diretor da Diagro, que vai nos explicar o que foi feito para tentar vacinar o rebanho amapaense nesse ano de 2020, um ano bastante complicado. Bom, boa tarde. Nós montamos uma estratégia da seguinte maneira, né? Em primeiro lugar, nós tivemos a pandemia, né? Então, com isso, nós tivemos que mudar, inclusive, o programa de vacinação, o nosso calendário, que foi solicitado via Associação dos Pecuaristas, para que a gente pudesse mudar e prorrogar o tempo de vacinação.
de novembro nós passamos até dezembro, que foi a data máxima do dia 30, que foi feita a vacinação, e a prorrogação também da declaração que passou até o dia 15 de janeiro agora, né? Que aconteceu. Então nós conseguimos alcançar um índice até surpreendente, que para nós, infelizmente, nós queríamos que fosse mais, mas como ocorreu esses casos, tanto a pandemia como o apagão e também a parte da cheia, né? Nós tivemos o alagamento na área do rio Araguari, as águas estavam muito altas ainda, foi difícil fazer o manejo do gado e com isso também atrasou bastante a vacinação lá pelos pecuaristas, mas conseguimos alcançar um índice 95,2, né? Que não era bem o índice que nós queríamos, mas infelizmente nós alcançamos só esse ponto até agora, só que nós podemos subir um pouquinho mais, porque ainda está sendo tabulado, porque encerrou agora dia 15 a declaração e a nossa equipe ainda está fazendo a tabulação desses dados, para que a gente possa informar o Ministério da Agricultura e que o Estado do Amapá possa manter o nosso índice vacinal pelo menos estabilizado e conseguir manter o nosso status de livre com vacinação. Álvaro, com relação àqueles pecuaristas que deixaram de declarar o rebanho, qual é a penalidade? Bem, a primeira penalidade que ele sofre é não poder movimentar o gado. Como que é isso? Ele não pode movimentar o gado porque ele não tem como tirar GTA, porque ele não fez essa declaração. A declaração é feita como? Ele faz a vacinação, declara o que vacinou e declara o seu rebanho. Então ele vai atualizar, é uma atualização do cadastro. Então como ele não fez a atualização do cadastro, ele não tem como tirar essa GTA aqui na Diagro. Então ele fica impedido, impossibilitado de fazer movimentação. Ele não pode vender e nem pode comprar, não pode levar gado para dentro da sua propriedade e nem pode tirar. Então essa é a principal penalidade, além de multas que a nossa legislação prevê. E a Diagro já avisa um planejamento para tentar trabalhar já com essa situação da pandemia ainda em 2021, que a vacinação prossegue anualmente? Sim, nós estamos já, hoje mesmo vamos começar o nosso planejamento de todo o ano de 2021 para todas as ações da Diagro e principalmente para a da febre aftosa, que nós estamos preparando já para que a gente possa trabalhar de acordo com o que nós vimos esse ano de 2019, né, 2020 que passou. Então nós vimos todas essas dificuldades, em cima disso nós vamos trabalhar uma estratégia que a gente possa melhorar o nosso atendimento e que o pecuarista possa fazer a sua vacinação a tempo e que a gente possa alcançar um índice maior vacinal para que a gente possa chegar a nosso objetivo, que seria Amapá livre sem vacinação. Certo. Muito obrigado pelas suas informações, diretor. Só lembrando que em 2019 o Amapá registrou um índice de vacinação superior a 97%. Em 2020 a meta era superar esse índice. Só que por conta da pandemia e também do apagão e a questão do alagamento no Rio Araguari não foi possível, mas a gente espera que o Amapá siga livre da febre aftosa, que oficialmente há aproximadamente 30 anos não há um caso oficialmente registrado aqui no estado. Essas são as minhas informações. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Kellyson. A varredura vacinal contra o sarampo continua. Vamos falar então ao vivo com a repórter Rafaela Bittencourt para saber como é que está a mobilização até o momento. Rafaela, muito bom dia para você. Bom dia, Tati. Olha só, essa varredura vacinal que está acontecendo no estado desde o dia 18 de janeiro, ela está seguindo todo o planejamento que foi montado. Aqui em Macapá, essa vacinação contra o sarampo está acontecendo nas unidades básicas de saúde de Macapá e também através das equipes de saúde que estão fazendo aquela varredura de casa em casa que nós já comentamos aqui no Bom Dia Amazônia. Essa vacinação, além de ser contra o sarampo, também está aproveitando esse momento para atualizar a caderneta de vacinação das crianças. Aqui em Macapá, a coordenadora de imunização do município, Monique Duarte, ela falou um pouco desse trabalho que está sendo desenvolvido e a gente acompanha agora essas informações. Aqui na capital estamos com 3 linhas de enfrentamento ao sarampo, sendo que estamos atendendo nas nossas unidades básicas de saúde pela manhã e tarde, estamos com as equipes da Estratégia de Saúde da Família na área e também estamos com a Organização Pan-Americana de Saúde fazendo atendimento nas áreas descobertas e também nas áreas com maiores focos da doença. Aqui na capital amapaense, orientamos que toda a população receba as equipes
e estejam esclarecendo algumas dúvidas com relação à caderneta vacinal. Lembrando que esta é uma oportunidade de estar fazendo a atualização da caderneta vacinal da criança de 6 meses a menores de 5 anos para todas as vacinas que compõem o calendário vacinal para esta faixa etária e também está oportunizando a vacina contra o sarampo para a faixa etária de 6 meses a menores de 59 anos. Pois é, importantíssimo, né, entender que esses profissionais também estão fazendo essa imunização de casa em casa, não só aqui em Macapá e em Santana, são 7 municípios que estão com essa ação. Além da capital e também do município de Santana, os municípios, por exemplo, de Laranjal do Jari, Porto Grande, Mazagão, Vitória do Jari e Oiapoque, são cidades aí com incidência da doença e também estão numa área de fronteira e por isso representam algum risco. Elas também recebem essa vacinação de casa em casa. Essa vacinação contra o sarampo aqui no estado começou no dia 18 de janeiro deste ano, com uma forma aí de aumentar a cobertura vacinal do estado. As equipes de saúde, elas estão paramentadas com os equipamentos de proteção individual, com máscara, todo mundo utilizando o branco e, é claro, essas equipes elas estão identificadas como sendo equipes da Superintendência de Vigilância e Saúde. Isso dá maior segurança também para o cidadão que vai receber essa equipe em casa durante esse processo de imunização. A SVS, inclusive, ressalta a importância de que os usuários, nesse momento em que forem receber as equipes, estejam com o cartão de vacinação em mãos para que ele seja atualizado e também para que os profissionais da saúde identifiquem quais vacinas possam ser, devem ainda ser aplicadas nessa criança ou nessa pessoa. É importante também que quem já tem um cartão anterior, tem mais de um cartão, junte esses cartões, grampeiem eles e andem com esse material, com esse documento, né, na carteira para poder garantir sempre que necessário que essa informação esteja ali atualizada para o profissional de saúde. O Amapá tem hoje 189 casos confirmados do sarampo e a maioria é aqui na capital. Para evitar uma propagação ainda maior, a Superintendência de Vigilância em Saúde, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, está executando então essa varredura vacinal de casa em casa nesses 7 municípios. Além da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubéola, também são aplicadas as demais vacinas que estão faltando ser atualizadas nessas carteiras de vacinação de crianças de até 5 anos de idade. É recomendável também, Tatiana, que até os 29 anos a pessoa que tenha tomado as 2 doses da tríplice viral, caso ela não tenha tomado essa dose, ela é imunizada nas 2 etapas. E também as pessoas entre 30 e 59 anos que nunca se imunizou, ela também deve receber essa dose, respeitando, é claro, a idade de cada um. É importante, claro, sempre se imunizar e, na dúvida, a gente sempre deixa claro: tome a vacina para a gente evitar, né? O Amapá não registrava casos de sarampo, Tatiana, há 23 anos. E agora, infelizmente, a gente voltou a registrar casos da doença. Então é importante, de fato, manter essa imunização e garantir essa cobertura vacinal. Volto com você no estúdio. É por isso que é tão importante manter aí essa vacinação, tomar a vacina, atualizar o cartão de vacinação, que é para manter a doença aí bem distante. Obrigada, Rafaela. Daqui a pouco a gente volta a se falar. Falar de oportunidades de trabalho agora, o Cine continua com vagas disponíveis de emprego em várias áreas para candidatos com experiência na função. São vagas para pedreiro, servente de obras, caseiro, ajudante de açougueiro, também confeiteiro, mecânico de motor a diesel e promotor de vendas. Também seguem com vagas disponíveis para salgadeiro, serviços gerais, supervisor de vendas, vendedor interno, vendedor pracista e vendedor externo. Como o Cine está com o atendimento presencial suspenso, está sendo feito aí apenas o atendimento online. Por isso é preciso encaminhar o currículo por e-mail, cinetrabalhador@set.ap.gov.br. No g1.com.br/p você consulta essas e outras vagas disponíveis no Cine Amapá. E olha, por falar em vendedor, atenção, viu? O Cine também está fazendo a seleção de candidatos para trabalhar como vendedor externo. Estão sendo ofertadas 30 vagas por uma empresa de vendas. Os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador agora pela manhã, das 8 até as 11 da manhã. A Casa do Trabalhador fica na Avenida Mendonça Júnior, entre as ruas Marcelo Cândia e Paraná, no bairro Santa Rita. Vamos saber agora o que será destaque no Bom Dia Brasil, que começa daqui a pouco.
Olá, bom dia! A identificação da nova variante do coronavírus em São Paulo aumenta a urgência da vacinação. Pesquisadores confirmaram que essa variante responde pela maioria dos casos na segunda onda do Amazonas. O Instituto Butantan pretende produzir mais 8,5 milhões de doses da Coronavac ainda no mês que vem. A gente mostra o avanço da vacinação pelo país. Recife começa hoje a imunizar os idosos acima de 85 anos. Na região norte, as estradas em péssimas condições são um desafio a mais na distribuição das vacinas. Eu espero você daqui a pouco às 8h30. Até já! Continua a vacinação dos indígenas do Amapá e norte do Pará contra a Covid-19. A imunização iniciou no último sábado, dia 23, e deve alcançar aí 142 aldeias na região. A gente vai falar ao vivo com a Caroline Magalhães, direto do estúdio da Rádio CBN. A Carol tem novas informações para a gente sobre o andamento da vacinação contra a Covid nas aldeias indígenas. Carol, bom dia. Oi, Tatiana, muito bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Bom Dia Amazônia. Pois é, viu, a aldeia do Manga, lá no extremo norte do estado, no município de Oiapoque, foi a primeira região do município a receber as doses da vacina contra a Covid-19, que é a Coronavac. O calendário de imunização, ele continua em outras aldeias também, e os profissionais enfrentam aí horas de viagem de carro, de avião também, e também por voadeiras para atingir toda a população indígena, né? A estimativa do Distrito Especial Sanitário Indígena, o DICEI, e também da Secretaria Indígena do Amapá, que possui aí cerca de 16 mil doses da Coronavac, é que 142 aldeias sejam vacinadas, que recebam essa vacinação. A segunda dose da vacinação, ela está prevista para acontecer 20 dias após a aplicação da primeira vacina. Essa etapa da campanha nacional, ela deve atingir aí os indígenas aptos a receber esse imunizante e as comunidades do rio Oiapoque, do rio Gurupi, do rio Uruacá, do rio Uaçá e também da BR-156 foram algumas das comunidades que já receberam essa vacina. Os indígenas, eles são prioridade nessa campanha porque eles apresentam aí alta vulnerabilidade e eles têm mais chances de terem doenças respiratórias graves agudas e acabar levando, claro, a óbito. Então, por isso que eles fazem parte do grupo prioritário. Então, além da dificuldade que as pessoas que são responsáveis, os profissionais que são responsáveis por fazer essa vacinação tiveram, além de toda a dificuldade de acesso, de chegar até essas aldeias, eles tiveram que enfrentar aí a disseminação também de notícias falsas que chegaram até esses indígenas e alguns indígenas se negaram a receber a aplicação da vacina. Mas grande parte deles receberam a vacinação, foram até os postos de vacinação e só reforçando, essa campanha ela segue até o próximo sábado, no dia 30. Esse é só um dos destaques aqui da CBN dessa quarta-feira. Lembrar todo mundo de sintonizar com a gente, 93,3 FM, e também seguir a gente nas redes sociais, CBN Macapá, só procurar por lá. Tatiana, volto com você, uma ótima quarta para todos nós, até amanhã. Obrigada, Carol, muito bom dia para você. Agora a gente faz um intervalo rápido e a gente volta já já, porque tem um recado para os pais sobre a chamada escolar na rede pública de ensino, viu? Está faltando pouco aí para encerrar o prazo e a orientação é que a população não deixe para a última hora. E um projeto da Unifap para tornar possível a regularização fundiária em áreas de habitação social nos municípios do estado. É daqui a pouco aqui no Bom Dia Amazônia. Eu espero você. (8h16), estamos de volta com o Bom Dia Amazônia ao vivo para todo o estado. Agora atenção, você que vai matricular seu filho na rede pública de ensino este ano, precisa fazer a chamada escolar e ainda não fez? Olha só, o prazo para a chamada escolar na rede pública termina no dia 5 de fevereiro, tá pertinho. Faltam menos de 10 dias aí para o fim desse prazo. A Secretaria Municipal de Educação de Macapá pede aos pais ou responsáveis para que não deixem para fazer esse processo na última hora. Vamos falar então novamente ao vivo com a repórter Rafaela Bittencourt, que tem novas informações para a gente. Rafaela, a gente quer saber como e onde, né, fazer a chamada escolar. Olha só, Tati, como você bem frisou, esse prazo está chegando ao fim, então os pais precisam se atentar a como fazer essa chamada o mais breve possível, inclusive para evitar aqueles problemas que a gente já viu em anos anteriores do site congestionado. Essa chamada pública escolar, ela pode ser feita
pela internet, num site que todos os anos é divulgado pela Secretaria de Educação aqui do Estado, que é o escolapublica.ap.gov.br. Esse site é destinado para os pais ou estudantes que desejam ingressar na rede pública de ensino aqui de Macapá e também nas demais cidades aí do estado que estão com esse processo em aberto. Na região urbana ou rural, essa também é o mesmo processo, né? Também é feito pela internet. Já no caso das escolas da área rural, que tem mais dificuldade em relação ao acesso de internet, a Secretaria do Município de Macapá de Educação, ela está oferecendo um formulário impresso nessas escolas para o preenchimento dos pais. Nesses casos específicos, os pais vão poder fazer essa inscrição na chamada escolar de forma presencial e também através do formulário impresso. Já a secretaria, inclusive, ficou responsável, né? A secretaria escolar de cada uma dessas escolas da zona rural vai ficar responsável por inserir esses dados na plataforma online. Após a realização da chamada escolar, acontece a fase de pré-matrícula, que é a fase seguinte, então, que permite que os pais escolham a escola onde essa criança, esse estudante deve estudar. Nos casos em que os pais não consigam fazer o preenchimento dos dados de forma online, algumas escolas vão estar funcionando aqui em Macapá como polos para essas inscrições para o atendimento. Os documentos necessários para fazer a chamada escolar da sua criança são a certidão de nascimento, o CPF, carteira do SUS do aluno, a carteira de identidade, comprovante de residência e contato telefônico e de e-mail de pais ou responsáveis. A chamada para os estudantes da rede pública é tanto para o nível infantil, né, o primeiro período do nível infantil, primeiro ano do ensino fundamental, e na rede estadual serve já para o ensino médio, também para os tipos os níveis de estudo em nível EJA, né, que é a educação de jovens e adultos. Também a chamada escolar começou em janeiro, né, e termina na semana que vem, na próxima sexta-feira, dia 5 de fevereiro. Tatiana, então é muito importante que os pais fiquem atentos e participem desse processo o mais breve possível. Volto com você no estúdio. Obrigada, Rafaela, pelas informações. Uma ótima quarta-feira para você. A gente segue aqui no estúdio, ao vivo, agora com novas informações, acessando a página do G1 Amapá, que está inclusive atualizado, trazendo informações nesse comecinho de quarta-feira com o John Pacheco. A gente começa falando de um acidente que houve na estrada. John, bom dia para você. Bom dia, Tati, um bom dia para todo mundo. Exato, para quem acessar agora o G1 Amapá vai poder acompanhar, Tati, informações desse acidente que aconteceu ontem lá próximo ao município de Porto Grande. Era um caminhão conduzido por um motorista que carregava galões de água mineral, né, fazia o transporte até o município de Porto Grande, e durante uma tentativa de ultrapassagem, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão acabou tombando na pista, toda a carga se espalhou, a gente pode ver as imagens inclusive aí, e tinham cerca de centenas de galões, né. Sorte que não atingiu nenhum outro veículo, o condutor foi resgatado, foi atendido, não corre risco de vida, mas claro, tem um susto, né? Provocou um transtorno. Isso, aí, né? Chuva forte, pista molhada, risco de ultrapassagem perigosa, todo cuidado é pouco para poder transitar na rodovia, inclusive até asfaltada, né, Tati? Esse risco é comum para todo mundo. João, o caminhão ficou com as rodas para cima. Exatamente, né? Para a gente ver a gravidade do acidente causado por uma tentativa de ultrapassagem, segundo aí relatou a Polícia Rodoviária Federal. Agora, John, uma outra informação. Praça Floriano Peixoto, de novo sofrendo atos de vandalismo. Houve de novo esse registro? Infelizmente, recorrente, né, Tati? Acontece, reformam, depois os pedalinhos estão de volta, acontece quase que um ciclo vicioso, e a gente está registrando hoje novamente dentro do G1 a situação dos pedalinhos, né? As imagens que a gente tem no nosso portal, inclusive, mostram os pedalinhos submersos, alguns até pichados, né? Deteriorados, uma praça no centro de Macapá, né? Isso que espanta até mais, né, Tati? No centro de Macapá, onde todo mundo passeia ao longo do dia, no fim de tarde, no início da noite, e a gente ainda se depara com essa situação. A Prefeitura de Macapá disse que vai reforçar a fiscalização lá da Guarda Municipal para que isso seja evitado. A gente espera que não tenha que trazer novamente, né, essa informação, e que os pedalinhos vão passar por uma reforma, vão passar mais um gasto para os cofres públicos. Exatamente, vão passar por mais uma reforma, mais uma revitalização para serem disponibilizados assim que for possível, claro, para a população lá na Praça Floriano Peixoto. A gente espera, né, que seja melhorado. Agora, John, tem alguma informação se, por exemplo, tem câmeras de segurança ali? Focadas especificamente para a praça não, mas tem um posto da Guarda Municipal,
tem uma câmera que fica ali na esquina com a Antônio Coelho de Carvalho. É possível pegar, mas fica um pouco distante, mas também tem a fiscalização da guarda, né, municipal, que também deveria acompanhar mais atentamente. Claro, vandalismo não tem hora para acontecer, né? Tá, independente do horário do dia, a gente torce para que não aconteça, que seja logo revitalizado e que possa ser disponibilizado novamente. Afinal, é uma atração turística lá no centro de Macapá. John, obrigada pelas informações. Um bom dia. Um bom dia para todo mundo. E olha, a Universidade Federal do Amapá vai iniciar um projeto de capacitação e assistência técnica em regularização fundiária urbana. Na prática, o projeto visa garantir que famílias de baixa renda possam regularizar imóveis, além de promover prevenção de conflitos e a preservação de áreas de habitação social. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010, mostravam que o Amapá tinha uma população de 669.526 pessoas. 89,8% residiam na área urbana do estado e apenas 10,2% da população estavam na área rural. Ainda segundo o IBGE, a densidade demográfica era baixa, com quase 5 pessoas por quilômetro quadrado. E com isso, grande parte dos domicílios nos 16 municípios do estado foram se configurando sem a devida regularização fundiária, até mesmo por conta das questões burocráticas. E para facilitar esse processo, a Universidade Federal do Amapá vai realizar o primeiro Fórum Rede Amazônia, um fórum virtual que objetiva o ordenamento urbano com os interesses sociais das comunidades de todos os municípios do estado. E é um projeto de ensino, pesquisa e extensão para capacitação e também assistência técnica em regularização fundiária urbana, que será feito nos 9 estados que compõem a Amazônia Legal. Aqui no estado do Amapá, o projeto vai iniciar pelo município de Ferreira Gomes, onde 1.000 domicílios terão a regularização fundiária. O programa, aprovado pela Faculdade de Engenharia Ambiental, vinculado ao Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Pará, conta com um aporte de recurso financeiro da Secretaria Nacional de Habitação, ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Um projeto que, na prática, vai tornar possível a prevenção de conflitos e melhorias de natureza socioambiental, habitacional e sanitária no município que aderiu ao programa. Na prática, nós vamos fazer um processo de regularização fundiária e assistência técnica em 1.000 domicílios, Ferreira Gomes. O município ou a prefeitura já aderiu ao programa. Eles já estão num processo de regularização fundiária de uma parte da gleba do município e nós vamos contribuir em tecnologias e técnicas também de capacitação, tanto dos servidores públicos municipais quanto da universidade, de todos os órgãos envolvidos, para a regularização e assistência técnica desses 1.000 domicílios. Isso vai servir como um piloto, mesmo como o próprio nome diz, para que a gente tenha a possibilidade de fazer isso na prática. Muitos, inclusive, irão receber adequações em suas moradias. Quanto à divisão de terras, esse será um processo totalmente digital, utilizando recursos tecnológicos para que os domicílios sejam registrados em cartório. Vai haver esse treinamento, né? Vai haver essa capacitação e, em seguida, nós vamos com toda a tecnologia que já foi desenvolvida pela Federal do Pará, né? E através dessa tecnologia, sem papel, né, vamos chegar com a divisão das terras até o cartório, tudo isso por um aplicativo de celular, com drones, com alta tecnologia. A discussão sobre o tema será nos dias 28 e 29 de janeiro e para participar, a inscrição deve ser feita pelo site www.bit.ly/webforumrede. A ideia é que tanto pessoas quanto órgãos envolvidos no processo de regularização fundiária urbana possam compartilhar conhecimentos e tornar o processo possível. Agora tem a sua presença aqui na tela do Bom Dia Amazônia. A gente já abre a tela para acompanhar a tela da interatividade.
Mesmo nublada, Macapá continua linda. Registro do professor Rudney Rocha. Nosso muito obrigada, professor, bom dia. Hoje estamos completando 13 anos juntos. Peço a Deus que permaneça abençoando nossa união para juntos continuarmos a escrever nossas histórias de vida. Elielson Loureiro e a Elaine Loureiro, parabéns. Obrigada pelo registro, por compartilhar a história de vocês com a gente. Seguindo aqui também com mais um bom dia, Tatiana aqui em Porto Grande, observando o ninho de gavião real. Olha só, registro lá atrás, marcadinho para a gente observar. Mais um espetáculo da natureza, registrado aí pelo Aloísio Cardoso, viajando pelo Amapá. Obrigada, Aloísio. Bom dia para você. Também deixando aqui o seu bom dia, gostaria de parabenizar meu filho Brendel por mais uma data especial ao lado do seu filhão. José Andrade, também receba aí os nossos parabéns aqui do Bom Dia Amazônia. Tem parabéns também para Terezinha Sampaio Lima, 88 anos, muitas felicidades, registro da Terezinha Sampaio, nosso muito obrigada também. Parabéns, recebo os votos aí do Bom Dia Amazônia. Gostaria de fazer uma denúncia aqui no bairro Novo Horizonte, rua Álvaro Carvalho, o semáforo está apagado. Ribamar Leite de Souza, registro feito aí, encaminhado já, né, para que as autoridades possam resolver a situação, porque a gente já viu que um problema com o semáforo pode provocar, né? 8 horas e 28 minutos para a gente finalizar aqui, ó. Aulas, olha essa felicidade do Gustavo ao retornar à sua aula, muitas bênçãos e sabedoria, meu neto amado, da avó Rita. Aí as aulas online que continuam para a criançada. Também tem bom dia, queremos parabenizar nosso pai Adalto Sobrinho, que é cearense, neto e mazaganense de coração, que completa 76 anos, aí os votos dos seus filhos. Nosso muito obrigada, parabéns também para você. Terminou o Bom Dia Amazônia, obrigada a você em cada canto do estado pela companhia. A gente se despede com imagens na tela para você acompanhar aí a movimentação no trânsito agora. Finalzinho aí da rodovia do Cacerra, ou início, né? Também a Avenida Padre Júlio aí nesse entroncamento aí, bairro Alvorada, início do bairro também Santa Rita. Tempo continua parcialmente nublado e com cara de chuva nessa manhã de quarta-feira, 25 graus. Tchau, tchau, gente. Um ótimo dia.